Olá, turma! Eu dividi esse vídeo aqui em dois conjuntos. No primeiro bloco eu vou discutir as questões que foram abordadas em grupo junto com seus monitores ou estagiários, e depois eu vou passar para as questões que a gente discutiu em classe com o Mentimeter. E a expectativa aqui é tentar ajudar vocês a entender esses conceitos que são super importantes, porque agora a gente entra no core teórico da disciplina, certo? Então eu vou começar discutindo essas questões aqui. Muito bem, olha só. Aqui eu tenho dois caracteres ou duas séries de transformação, e a pergunta aqui é basicamente como feneticistas e cladistas interpretariam estes dados no processo de codificação. Lembrando que codificação é o momento no qual eu pego os dados e transformo esses dados em evidência. E evidência é aquilo que a gente usa para testar hipóteses, e ao fazer essa codificação, eu estou transformando aquela informação em uma forma que me permita testar hipóteses dentro de um contexto teórico. Então, essa transição entre dados e evidência, ela é totalmente dependente de teoria. Então, como vocês lembram, os feneticistas agrupavam terminais usando similaridade. Então, qualquer similaridade, contanto que ela seja intrínseca e hereditária, ela era passível de ser usada para fazer essas relações de similaridade. Então, se a gente pega o número de pétalas, por exemplo, a gente nota que eu tenho dois conjuntos fenéticos. Eu tenho A, B, C, D, que compartilham duas pétalas, e eu tenho E com 4 pétalas. Então aí eu tenho simplesmente dois grupos, a distância entre esses dois grupos é 1, então eu desenharia um fenograma agrupando ABCD separado de E. Para as sementes eu faria a mesma coisa, só que agora eu juntaria ABC em um grupo e CD e DE, num outro grupo. De novo, a distância fenética entre esses dois grupos é 1 e o fenograma teria esses dois grupos desenhados, super simples. Notem que para cladistas a teoria é outra. A teoria cladista supõe que a informação de relação de parentesco está na transformação. Então eu peço a vocês que voltem naquela figura das joaninhas, onde eu coloco no vídeo todas as transformações que ocorreram. E ali eu documento quais foram os eventos de anagênese que ocorreram. É sobre aquelas transformações que Hennig estava pensando. Só que naquele caso das joaninhas, eu coloquei a direção para vocês. E aqui a gente não sabe a direção da transformação. Por não saber a direção da transformação, a interpretação é um pouco diferente, tá? Então, para o primeiro caso, o número de pétalas, a gente vai ver no final dessa apresentação que essa série de transformação, ela não é informativa. Por quê? Porque por só ter um terminal que tem um estado diferente dos demais, ou seja, o E tem 4 pétalas e todos os demais têm 2 pétalas, isso aí é o tipo de caráter que não vai me permitir selecionar uma ou duas ou um conjunto das topologias possíveis para 5 terminais. Então ele é não informativo. Então guardem isso na cabeça, porque isso aqui vai ser abordado no final. A semente eu tenho lisa e rugosa. Então eu tenho ABC compartilhando a semente lisa e DE compartilhando a rugosa. E a ideia aqui é o seguinte: para cladistas, dependendo da transformação, eu tenho evidência de um grupo ou outro. Se a semente ou se a transformação ocorreu de rugosa para lisa, ou essa série de transformação seria evidência de que ABC formam um grupo. Se ocorreu ao contrário, saiu de lisa para rugosa, então eu teria evidência de que D e E formam um grupo. O que são série de transformação? Série de transformação é sinônimo de caráter, certo? Série de transformação é um conjunto de estados de caráter que são atributos que eu observo nas linhagens e que eu assumo que houve uma transformação ao longo da evolução. E o exemplo que a gente dá no vídeo que eu coloco aqui é o seguinte: a série de transformação que eu formulei neste caso, né, porque ele é uma hipótese de que existe uma relação entre essas duas coisas, né? Então eu tenho dois atributos, longo e curto, e eu presumo que houve uma transformação ao longo da evolução entre longo para curto, curto para longo. Então eu defino como estado de caráter a condição longa e estado de caráter para a condição curta. Então, dentro desse caráter, eu tenho então dois estados para os quais eu presumo que houve uma transformação. Então, série de transformação são nada mais nada menos do que um conjunto de estados de caráter, certo? Essa seria a resposta nua e crua, mas vocês têm que entender o conceito por trás disso.
Por que estados de caráter são mutuamente exclusivos? E essa resposta deveria ser super simples, porque a gente pressupõe transformação entre estados de caráter. Então, se há uma transformação de 0 para 1, se eu observo que uma linhagem possui 0 e 1, isso falseia a minha ideia de que existiu uma transformação entre esses dois estados, tá? Então, é essa a lógica aqui. Estados de caráter estão relacionados com transformações evolutivas. E se 0 se transformou em 1 ou vice-versa, eu não posso ter os dois estados numa linhagem, por isso eles são mutuamente exclusivos. Uma série de transformação binária requer duas transformações em uma determinada topologia para explicar a distribuição de estados de caráter. Os atributos dessa série de transformação são homoplásticos? Sim, eles são. Por quê? Porque se eu tenho um caráter binário, ele só pode ter uma transformação. Se ele transformar mais do que uma vez, ele vai gerar homoplasia, certo? É isso que ocorre. Então, como é que eu posso supor que um caráter está gerando, ou uma série de transformação está gerando homoplasia? Basta eu pensar em quantas transformações existem naquela série de transformação inicial, quando eu postulei. Então, um caráter binário tem uma transformação postulada. Se ao otimizar num diagrama, o diagrama requer duas ou mais transformações, isso significa que há homoplasia. Por quê? Porque eu gerei linhagens com estados semelhantes por transformações independentes. E a ideia inicial era que essa transformação ocorreria uma única vez, certo? Então essa é a lógica dessa pergunta. O que é o princípio da parcimônia e como ele é aplicado em cladística? Então o princípio da parcimônia é um princípio científico onde, tendo duas ou mais hipóteses ou teorias que tentam explicar um determinado fenômeno, eu deveria selecionar aquela que tem o menor número de premissas, ou seja, a hipótese mais simples. Esse é o contexto geral da parcimônia. Como é que ele é usado na cladística? Na cladística ele é usado como critério de otimalidade durante o processo de otimização, certo? E otimização em dois níveis. Eu uso a parcimônia quando eu tenho uma série de transformação em uma topologia e eu quero otimizar essa série de transformação na topologia. Então eu vou lá, tento explicar a distribuição de estados de caráter. Daí eu coloco ali as transformações na topologia. Eu tenho que fazer isso usando o critério de parcimônia. E depois, se eu tenho uma matriz de transformação como essa que eu estou mostrando aqui, ao otimizar todas as séries de transformação numa topologia, eu conto o número de transformações totais daquela topologia, daí eu pego outra topologia, faço o mesmo exercício, daí eu comparo essas duas topologias para as quais eu otimizei a matriz de transformação e pergunto qual delas explica mais parcimoniosamente a minha matriz de transformação. Daí eu aplico de novo o critério para selecionar a topologia e melhor explica a minha matriz, certo? Então existe uma diferença entre eu usar otimização, usar a parcimônia para otimizar um caráter, onde eu estou fazendo a coisa individual ali naquela topologia, e depois a parcimônia quando eu tenho uma série de topologias, cada uma delas com um número de transformações totais referentes às transformações otimizadas da minha matriz de transformação, onde eu pergunto qual delas é a mais parcimoniosa. Então é dentro desse contexto que eu uso o princípio da parcimônia em cladística. E aqui está um exemplo, né? Adotando o critério de parcimônia, qual dos diagramas dicotômicos explica melhor a minha matriz de transformação? Então, isso aqui é a minha matriz de transformação, né? Eu tenho o caráter 1, 2, 3 e 4. Eu codifiquei esses caracteres por cor, certo? O caráter 3 tem 2 tons de amarelo porque é uma série multiestado com 3 estados. E nas topologias eu coloquei onde ocorriam transformações. E ali, se vocês olharem com cuidado e olharem os estados de caráter, como eles estão distribuídos nos terminais, você vai ver qual foi a transformação que ocorreu ali. Mas enfim, a ideia aqui é o seguinte, é eu contar o número de transformação de cada topologia. Então a topologia 1 requer 2, 4, 6, 8, 10 transformações. Então o índice de mérito relativo, que foi uma coisa que me perguntaram na aula, o índice de mérito relativo dessa topologia, de acordo com o meu critério, é 10. Depois eu vou para a topologia 2, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. De novo a mesma coisa.
certo? O índice de mérito relativo dessa topologia é 10. Depois eu tenho a topologia 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Essa topologia explica diferencialmente a mesma distribuição de estados de caráter do que as duas demais topologias. Vou aplicar o meu critério da parcimônia. Eu quero a topologia que tem o menor número de transformação. Então eu seleciono a topologia número 3. Correto? Muito bem. Quais são as diferenças nas etapas de codificação de otimização na fenética e na cladística? Então eu tenho duas diferenças principais. A primeira delas está relacionada com a codificação, porque é ali onde eu compilo as evidências das relações que eu quero inferir. E depois eu tenho no processo de otimização, que é o processo no qual eu vou selecionar a minha hipótese. Certo? Então, como é que é feita a codificação na fenética? Fenética, a codificação é feita por uma matriz de distância, certo? Onde eu compilo as distâncias para a par de cada uma das OTUs ou terminais. Como é que eu faria a mesma coisa na cladística? Na cladística, eu assumo que a evidência de relação está nas transformações. Então, eu vou criar uma matriz de transformação. O que é uma matriz de transformação? É uma matriz que compila todas as séries de transformação ou caracteres e dentro de cada uma dessas eu tenho os estados de caráter. Então as colunas são as séries de transformação e dentro dessas colunas eu tenho os estados de caráter. E isso é a evidência que eu vou usar para testar hipóteses de relações filogenéticas entre terminais. No processo de otimização, o que a fenética está otimizando? Está otimizando a menor distância fenética, tá? Porque a evidência está na relação fenética, né? Na similaridade, e eu quero pegar a menor distância fenética, ou seja, o mais próximo possível do que eu observei na minha matriz de distância. A otimização na cladística é feita pela menor distância patrística, ou seja, o menor número de transformação. Ou seja, qual é o número de transformações que tem a topologia que melhor explica a distribuição de estados de caráter da minha matriz de transformação. E a minha função objetiva aqui está minimizando a distância patrística, ao passo que na fenética está minimizando a distância fenética. 8. A ideia aqui é justificar o critério. Por que eu usaria parcimônia? Né? Qual é a razão pela qual faz sentido eu usar parcimônia? Isso aqui está relacionado com o argumento que o Klug dá, que está no vídeo número 2 de cladística, sobre o racional pelo qual existe uma congruência entre o princípio da parcimônia e os preceitos que nós assumimos inicialmente como sendo verdadeiros, que explicam distribuição de atributos em linhagens. Então, o que nós chamamos de background knowledge, ou seja, a premissa básica, aquilo que é fundamental em evolução, é que existe um processo chamado descendência com modificação que gera padrões de hierarquia entre linhagens à medida que elas sofrem eventos de anagênese e cladogênese, onde a previsão é que, ao detectarmos linhagens que compartilham atributos, esse compartilhamento seria em resultado do ancestral ter esse atributo, ou seja, eu consigo traçar essa similaridade a um ancestral comum. Notem que eu tenho duas hipóteses aqui. Uma delas prevê que os atributos ou que os estados de caráter compartilhados decorrem de ancestrais comuns. Por quê? Porque todas as transformações, eu estou postulando, ocorreram em ancestrais das linhagens A, B, C, D e E. Ao passo que a hipótese alternativa seria que esses atributos teriam sido adquiridos por um outro processo não relacionado com ancestralidade. E se eu contar o número de transformações entre a hipótese 1 e a hipótese 2, eu vou chegar à conclusão que a hipótese 1 é muito mais parcimoniosa. E é justamente aquela que pressupõe que existe esse processo de descendência com modificação, anagênese e cladogênese. Por isso que existe uma congruência, ou seja, eles chegam no mesmo resultado, eu assumir que existe descendência com modificação e ancestralidade e usar o critério de parcimônia. Qual é a diferença entre caracteres informativos e não informativos? Isso aqui está relacionado com a pergunta 1, quando eu informei para vocês que o número de pétalas não era um caráter informativo para a cladista. Por quê? Porque naquele caso, a gente tinha, dos 5 terminais, 4 deles tinham um estado e um deles tinha um outro estado.
Então vamos... E eu falei para vocês, ó, esse caráter não é informativo. Vamos entender por que ele não é informativo. O caráter é não informativo quando ele não permite que eu selecione um subconjunto das soluções possíveis, porque todas as soluções possíveis explicam a distribuição de estados de caráter da mesma forma. Então notem esse aqui, o caráter não informativo. Eu tenho uma transformação ocorrendo em todas as topologias, certo? Isso significa que não tem nenhuma otimização aqui, ou nenhuma topologia que me fale, ó, isso aqui é explicado de forma diferente. Eu não consigo aplicar o meu critério. Então esse caráter é tido como não informativo. O caráter informativo, por outro lado, que é o que está à sua direita, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que das 15 topologias, 3 delas explicam a mesma distribuição de estados de caráter, assumindo uma única transformação, ao passo que as demais supõem que houve 2, certo? Então eu consigo aplicar o meu critério de otimalidade aqui e selecionar um subconjunto das soluções possíveis. Por isso que esse caráter é informativo. Que são otimizações de caráter igualmente parcimoniosas e o que essas otimizações diferem, no que elas diferem, certo? A ideia aqui é vocês notarem que existe a possibilidade de, ao aplicar o princípio de parcimônia, você ter mais do que um resultado que obedecem a esse critério. Então aqui a minha pergunta é o seguinte, bom, eu tenho uma topologia, eu tenho essa distribuição de estados de caráter e eu quero saber como é que eu explico essa distribuição plotando, né, ou otimizando as transformações nesses diagramas. Eu chego à conclusão que eu posso explicar de uma forma, que é a otimização número 1, ou de outra. Essas duas formas possuem o mesmo número de transformações, ou seja, elas obedecem o meu critério, o mínimo de transformação. Então eu não tenho como escolher entre uma e outra adotando esse critério, mas eu observo duas coisas importantes. Notem o seguinte, as transformações ocorrem em ramos diferentes nessas transformações. Em pelo menos 2 casos, né? Em uma, eu tenho uma transformação em E no ramo de E e no ramo de D. A outra, otimização 2, eu tenho no ramo de B e no ramo de C. Então, notem que as transformações ocorreram em lugares diferentes. Agora, notem a transformação em A. A transformação em A, na primeira otimização, envolve o estado 0 e 1, que é o branco e o preto, ao passo que a otimização 2 envolve o estado 0 e 2. Então é uma transformação postulada de forma diferente. Então no que elas diferem? Elas podem diferir na posição onde elas ocorrem, integralmente ou parcialmente, certo? Porque aqui a gente manteve uma transformação no ramo de A, e ela pode diferir nos estados de caráter que estão envolvidos na transformação. Tá? Isso é super importante, porque isso aí tem um impacto muito grande quando vocês estiverem analisando a evolução de caracteres em topologias, que é o que nós veremos na próxima aula.